Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Michael e serei seu professor aqui no YouTube. E o tema da nossa videoaula é classificação dos seres, sendo que essa é a nossa segunda videoaula referente a esse assunto. E se você não assistiu à aula anterior, eu recomendo que você assista à aula anterior, pois lá vai ter vários conceitos importantes e essa aula é continuação da aula anterior. Já assistiu? Então vamos lá para a nossa videoaula. Nesta videoaula vou explicar um pouco sobre a nomenclatura binominal e todas as suas regrinhas. Eu vou explicar também a nomenclatura trinominal, como subgênero e subespécie. Vamos começar falando um pouquinho sobre como que é definido o nome de uma espécie. Existem regras para nomeação científica. Existem regras para definir o nome da espécie. E essas regras foi estabelecida por Linneu na nomenclatura binominal. Observa essas três imagens. Olhando assim, parece ser o mesmo animal, mas não é. Cada animalzinho aqui é de uma espécie diferente. Observa aqui embaixo, cada animal tem um nome próprio para ele. Porém, por que que existe esse nome científico? Para poder padronizar o nome daquele animal, daquela espécie, daquela planta. Se não existisse o nome científico, ia ter muitas confusões. Temos aqui, ó, esse pássaro. Esse pássaro, lá na região sul, é conhecido como cardeal. Já na região do Pantanal, é conhecido como galo da campina. Observa, o mesmo animal é chamado de duas maneiras diferentes. Então, para que as coisas fiquem organizadas, nós vamos padronizar. E como nós vamos padronizar? Tendo um nome científico, um nome biológico. Lógico que a maioria das pessoas vai chamar de cardeal, porque é mais fácil de pronunciar, é mais fácil de lembrar. Mas para o estudo, o nome desse animal será esse aqui. Dois nomezinho, binominal. Então, vamos padronizar o nome científico como Poroaria coronata. Temos aqui o Poroaria capitata e Poroaria dominicana, sendo que são espécies totalmente diferentes, porém ganham o mesmo nome das espécies anteriores. É por isso que existe o nome científico, porque a pessoa normalmente ela olha e fala, não, aquele é um cardeal, não, aquele é um galo da campina, mas não, aquele é uma espécie totalmente diferente. Aí, para evitar confusões, temos aí a nomeação científica binominal. Para dar um nome para uma espécie, você tem que seguir algumas regras, que é a regra da nomenclatura binominal. E como é que funciona essa regra? Primeiro, o nome tem que ser em latim. Por que latim? Porque latim é uma língua morta. Como é uma língua morta, não vai ter nenhum tipo de alteração com o passar do tempo. Nenhum país tem o latim como idioma principal. Por isso, todo nome da espécie tem que ser escrito em latim. Isso aqui eu já comentei, que é o binominal, dois nomes. E esses dois nomes é dividido dessa forma aqui, ó. Primeiro nome tem que ser o gênero, e depois o epíteto específico. Observa essa outra imagem. Nessa imagem, ó, temos aqui um cachorrinho e esse cachorrinho chama-se Canis familiare. Esse Canis familiare é um nome binominal. E esse nome binominal, esse Canis, quer dizer o gênero desse cachorro, certo? Também conhecido como epíteto genérico. E esse familiares quer dizer o epíteto específico. Juntando o epíteto genérico com o epíteto específico, nós vamos ter o nome da espécie, o nome científico, como eu estou mostrando aqui para vocês, genérico e específico. Temos aqui um outro exemplo, que é o Canis lupus. O Canis lupus, que é o lobo, a mesma coisa. Canis seria o nosso gênero e lupus seria o epíteto específico. Mas na hora de escrever isso aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas essa letra aqui, ela tá caidinha, um pouco caidinha. Essa forma caída, gente, nós chamamos de itálico. E quando você vai escrever um nome de uma espécie, tanto o epíteto quanto o gênero tem que estar em itálico. Professor, mas quando eu vou escrever, professor? Quando eu vou escrever assim, professor, eu não vou digitar, eu vou escrever.
Se você for escrever, como eu fiz aqui, não dá para você escrever em itálico. Oh, estou escrevendo em itálico, de ladinho. Não, não dá, né? Aí quando você vai escrever, aí você vai sublinhar. Sublinhando, você está dizendo que aquilo é um nome científico. Então, esse sublinhado aí que eu mencionei, nós chamamos de grifado. Professor, eu posso deixar em itálico e grifar ao mesmo tempo? Não. Professor, e digitando, eu posso sublinhar? Não há necessidade, porque quando você está digitando, você pode colocar em itálico. Sublinhar é só quando você vai escrever. Temos aqui outras espécies, que é a banana. O nome científico dela é Musa paradisíaca, um esquisito, né? Eu acho um pouco estranho. Temos aqui a minhoca. O nome científico dela é Peritima havaiana. Coloquei isso aqui só para vocês verem como a planta, os animais que a gente tem costume de ver no nosso dia a dia, tem um nome científico bem diferente, como esse aqui, ó. Musa paradisíaca. Temos outras regras. Quais seriam as outras regras? Não podemos esquecer que a primeira letra de um gênero sempre vai ser maiúscula e seu epíteto específico, primeira letra, sempre vai ser minúsculo. Posso abreviar isso aqui? Pode, como está escrito aqui, ó. Quando você for abreviar, a primeira vez que você for falar sobre o cachorrinho no seu texto, o que você vai fazer? Vai escrever por extenso. Primeira vez, sempre por extenso. As próximas vezes, você pode abreviar da seguinte maneira. Você pode deixar o C ponto familiares. Você não precisa escrever todo o epíteto genérico, como está aqui embaixo, ó, C ponto familiares, ou C ponto lupus, ou M paradisíaca, ou P havaiana. Quando você for fazer um trabalho, o recomendado é abreviar, tá? Professor, mas é obrigado a abreviar? O recomendado é a abreviação. Temos aqui outra forma de abreviar. Eu quero falar sobre um gênero, mas eu não quero falar a qual espécie pertence. Como assim? Temos aqui uma pegada. Essa pegada é de um canis. Eu não sei se é de um cachorro, Canis familiare. Eu não sei se é de um lobo, Canis lupus. Eu sei que é de um canis. Eu sei que pertence ao gênero Canis. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar Canis sp. Essa pegada pertence a apenas uma espécie de Canis. Ah, professor, mas vai que essa pegada aqui pertence a uma espécie, essa outra espécie e essa outra espécie. Esse aqui de um cachorro, isso aqui de um lobo, isso aqui de um coiote. Beleza, temos três aqui, né? Aí, nesse caso, você não vai colocar SP, e sim SPP. SPP você está dizendo que aquilo ali pertence a várias espécies. Eu coloquei aqui, ó, um lobo se alimentando com carne. Eu quis dizer o seguinte, que vários canes são carnívoros. Lobo carnívoro, cachorro carnívoro, coiote carnívoro. Se vários são carnívoros, eu não vou colocar o nome de todos. Então, eu vou colocar Canis sp. Uma característica desse gênero é possuir animais que consomem carne. Então, é uma forma de você abreviar. Ó, temos aqui uma espécie, duas espécies, certo? Sendo que essa espécie eu poderia colocar apenas doméstica para representar ela? Não, espécie é tudo isso aqui. Tudo isso é espécie, certo? Isso aqui é o gênero, e isso aqui vai complementar o gênero. Mas tudo isso aqui é espécie. Eu não posso colocar apenas isso aqui sozinho. É errado fazer isso. Por quê? Temos aqui duas espécies totalmente diferentes. Temos aqui uma planta, que é a Curcuma domestica, que é uma planta que você utiliza para fazer corante. E temos aqui um mamífero, certo? Temos aqui o marsupial, um mamífero, conhecido como monodelphi doméstico. Ambos têm o mesmo epíteto, porém são espécies totalmente diferentes. Então, você não pode, de forma alguma, colocar apenas doméstica. Você pode colocar apenas o monodelphis? Pode, fazendo aquilo que eu acabei de explicar, colocando o SP ao lado ou o SPP ao lado. Mas jamais colocar apenas o epíteto específico, pois pode ter várias espécies com o mesmo epíteto específico. Ah, mas só que tudo que eu expliquei é nomenclatura binominal. Existe a nomenclatura trinominal, que seria o quê? Três nomes. Eu uso trinominal, três nomes, quando naquela espécie eu tenho um grupo muito específico. Essa nomenclatura trinominal pode ser dividida em subgênero e subespécie.
Sendo que subgênero é o seguinte: esse termo colocado no meio aqui do nome da espécie significa o seguinte, que temos várias espécies, certo? E essas espécies têm algo semelhante. Se elas têm algo semelhante, eu vou colocar no meio do nome da espécie um nome que vai representar, tá, aquele grupo de espécies que tem uma semelhança. Ó, temos aqui uma espécie, o Aedes aegypti, temos aqui outra espécie, que é o Aedes albopictus. Observe, são espécies diferentes, porém eles têm uma semelhança. Se eles têm uma semelhança, eles vão pertencer ao mesmo subgênero. Vai pertencer à Estegomia, os dois. Então é basicamente isso. Repetindo, eles são espécies diferentes, porém têm características semelhantes, então vai pertencer ao mesmo subgênero. Para que vocês entendam melhor, subgênero, temos aqui gênero e a espécie, né? Isso que eu expliquei na aula anterior. Esse gênero e essa espécie, gente, o subgênero vai estar bem aqui, ó, entre os dois. Entre o gênero e a espécie. Significa o quê? Eles pertencem à mesma espécie? Não. Eles pertencem ao mesmo gênero. Porém, eles têm uma semelhança. Como eles têm uma semelhança, eles vão ficar no subgênero. Entre espécie e gênero. Como que eu sei que isso aqui é um subgênero? Ué, está escrito aqui embaixo. Mas se não tivesse escrito, qual é a regra para você escrever um subgênero? O que vocês têm que saber? Que o subgênero ele é colocado entre parênteses, e dentro desse parênteses vamos ter uma palavra, e essa palavra vai iniciar com a letra maiúscula. É assim que você vai escrever o subgênero, repetindo, entre parênteses, a inicial maiúscula. Porém, temos uma outra forma de classificar, que é através de subespécie. Temos aqui o Homo sapiens sapiens, que é a nossa subespécie. A nossa espécie é Homo sapiens. A nossa subespécie, Homo sapiens sapiens. Mas o que seria uma subespécie? Subespécie é quando aquele ser, aquele grupo de indivíduos, está quase virando uma espécie. Exemplo, temos dois grupos de animais. Esses animais eles estão separados geograficamente. Existe, sei lá, uma montanha no meio separando os dois animais. Se eu separei os dois grupos, eles são da mesma espécie? São. Pode ser que eles se separem tanto que acabe criando uma nova espécie. Mas antes de criar uma nova espécie, ele tem que virar uma subespécie. E quando vira uma subespécie, aquele grupo de seres está mais perto de se tornar uma espécie. E como que é feita a subespécie? O subgênero era bem aqui no meio do nome da espécie. Já o termo da subespécie eu vou colocar no final. Professor, é sempre repetido assim? Não. Pode ser que esse nome aqui seja diferente, mas sempre o nome da subespécie vai vir no final. E sempre vai vir com letra minúscula. Essa é a característica. Subespécie vai vir no final do nome da espécie e com a letra, com a inicial minúscula. Eu preciso me preocupar com subespécie, espécie? Gente, eu já vi cobrar em prova. Como que é escrito subespécie e como que é escrito espécie. Você não precisa decorar os nomes, como eu já mencionei. Você precisa decorar como que é montado a estrutura. Espero que vocês tenham entendido este conteúdo. Se você gostou, se você ficou com dúvida, deixe aqui no comentário. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, que isso vai fazer com que eu produza mais vídeo de forma gratuita para vocês. Gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!